aí, gurizada do Rock and Reggae Music, Dudu, Verani e Favão, derrubando o som da Babilônia. Ponham os seus dreadlocks para balançar com o som de já. Meu, toca uma regueira aí pro meu dread balançar. E a fumaceira subir, subir, subir. Meu, toca uma regueira aí, dreadlocks para balançar, o meu dread balançar. E a fumaceira subir. Subiu a areia quando a molecada se ligou. DJ entrou mandando seu recado, com reggae você nunca sente dor. Subiu a areia com reggae hip hop no salão. Se você não gostar do reggae music, não vai passar o verão no piscinão. Vamos junto, vamos junto. Meu, como é que é? Toca uma regueira, dreadlocks para balançar, o meu dread balançar. E a fumaceira subir, subir, subir. Meu, toca uma regueira aí, no meu dread balançar. E a fumaceira, e o raga do Armandinho, Final de tarde lá na casa do maninho, uma capante com essa raça pra fazer concentração. Tá tudo certo, todo mundo na chalaça, cururu, traz a cachaça, cabeça, traz o lepão. Toca uma regueira aí, dreadlocks para balançar, dread balançar. E a fumaceira, subir, 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 subir. Toca uma regueira aí pro meu dread balançar. E a fumaceira subir. Deixa comigo agora o ragamuffin. Seu DJ, desça da cabine e me ouça. O som de Cícero é pra acabar com a Babilônia. Experimenta aquele som da bananeira, tu vai ver que a onda é bem legal. Toma que tem pulso Israel, Pato Banton, Black Uhuru, ele Dennis Brown, Samba Hanks. Brota pra rodar que o panelão vai quase estourar. Sobe lá e põe uma pedrada full. Quem vai fazer bomba amassa é tu. Se liga, Batista, que é som de gururu. Olha a fumaceira gurizada com sorriso estampado. Vê se toca uma regueira aí. Toca uma regueira aí pro meu dread balançar. E a fumaceira subir, subir, subir. Meu, toca uma regueira aí pro meu dread balançar. E a fumaceira subir. Folha de bananeira, a fumaceira subir. Mike Tyson, Bigodinho do Sadê e o Dom Lázaro e o... meu, fala terror, toca uma regueira aí. Essa sonzeira com meu colega de programa, né, meu apresentador aqui, meu comunicador, Fabão. Toca uma regueira aí, composição tua, né, Fabão, e do Armandinho. A gente abriu o programa de hoje, vamos fechar aqui na Claro TV, canal 524, RS Play, também no streaming, no site rsplay.com.br, para o mundo todo. Você nos acompanha aqui semanalmente com o programa Vamos Se Peixar, abrindo de forma brilhante, né, Fabão? Sim, cara, essa música do Armandinho, que a gente gravou junto, mas também compôs junto, né? E é muito legal, cara, ter participado da história do Armandinho, um cara que eu respeito muito, porque é um fenômeno, cara. Pra mim, o que eu saiba, o Armandinho, que é amigo da galera aqui, que hoje nós vamos trazer hoje aqui no programa, é o primeiro artista que fez sucesso nacional sem vir de uma banda, porque pega o Humberto Gessinger, Vander Wildner, Educar, são caras que vieram com suas bandas, né? O Armandinho com o seu trabalho solo. Claro que a gente tem anterior a ele, aí sim, Elis. Então olha só a prateleira que eu tô botando no nosso brother, né? Elis, Lupicínio, Odrena Calcanhoto e tal, mas que veio aqui do Sul pro Brasil só tocando o seu som, os trabalhos solo, suas músicas, é o Armandinho. Então fica essa homenagem no começo do Vamos Se Peixar. E hoje aí, vamos fazer mais um programa, cara. Tô muito feliz hoje podendo ter a oportunidade de trazer meu som aqui para vocês. Que legal. E convidados tão especiais como sempre, né? Eu gosto de me sentir no lugar do público, o personagem que eu faço aqui no programa, já que não sou da TV, mas estou adorando fazer esse cara que tá passando, assim, esse cara que tá ouvindo as histórias e adorando o que tá vendo e poder registrar aqui é uma emoção, cara. Sempre emocionado aqui no programa, velho. Sempre com ótimas sacadas também, né, Fabão? Sempre abrilhantando muito o programa, né? Umas provocadas. Mas assim como o Armandinho, né, que o Fabão abriu o programa de hoje tocando, também Armandinho, assim como o público que está nos assistindo também, todo mundo gosta muito também da cultura surf, da música, e é esses temas que a gente traz aqui semanalmente, aqui no canal RS Play. Com quem nós vamos fechar você. hoje? E hoje, justamente, de novo,
Vamos trazer aí um grande surfista, empresário, shaper, fabricante de pranchas, uma das maiores referências em pranchas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu falo, um dos nossos convidados será o Eduardo Braga, da EB Surfboards, e também conosco, também uma das maiores autoridades também, quando o assunto é tatuagem. Eu falo do meu amigo Verani Tatu, na qual eu conheci lá com 15 anos de idade, quando fui fazer minha primeira tatuagem. Foi nas mãos desta grande figura aí, uma grande pessoa que a gente faz questão de receber aí no programa de hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Começando Obrigado aí pelo convite. Eduardo Braga aí, tchê, um prazerzaço. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, para contar um pouco da tua história, principalmente. São alguns anos, para a gente não falar muitos anos, não entregar a idade. Não dá para entregar, Não né? pode entregar a idade, exatamente, mas eu sei que são milhares de pranchas já fabricadas. Eu tenho certeza que o público vai entender um pouco sobre o equipamento aí que os surfistas tanto usam aqui no estado como no Brasil e no mundo todo, né? Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de estar podendo falar a respeito da história do surf, da minha história também, que é bastante longa, né? E é sempre um prazer estar com vocês aí. E também aqui conosco o Verani Tatu, que eu conheço desde os meus 15 anos de idade, né? Quando eu fui lá te visitar e fazer minha primeira tatuagem. Eu queria que contasse aí como é que tá o cenário da tatuagem hoje, contasse um pouco da tua história também. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Então, eu comecei a tatuar no final dos anos 80, né? Uma época bem difícil para tatuagem em si no Brasil, porque era o começo, né? Claro, já tinha tatuadores que tatuavam há mais tempo do que eu, mas naquela época lá a gente tinha que montar todo o nosso equipamento, montar a máquina, o que tinha em casa, motor de autorama, ferrorama, a gente desmontava tudo. Montava a máquina comprava artesanal. agulha 12, corrente de costura e mandava ver nos amigos, né? Era bem complicado. E hoje em dia, época aí. como é que tá? Tu tá com loja, tu tá com estúdio, como é que... Então, eu abri o meu primeiro estúdio em 92, né? Em 92, não tinha tantos estúdios em Porto Alegre, dava para contar nos dedos os estúdios, né? E eu abri o meu estúdio pequeno, né, simples, e aí eu fui levando a sério, né, o negócio. Eu gostava, que na real tatuar talvez seja mais viciante tatuar do que ser tatuado, né? A maioria do pessoal assim, é um vício tatuar porque cada vez tem mais tatuagens no corpo, né? Mas eu vou te dizer que tatuar é uma coisa que se tem gosto. Quando tu pega gosto pelas maquininhas, as maquininhas antigas, as maquininhas que tinham uma capinha Então eu vou lá e tu brilhante. faz uma de graça pra mim, então. Não chegamos a tanto também, né? Porque a gente tem contas a pagar, né? Inclusive nas lojas. Tá bom, mas eu também Então, assim, ó, naquela época lá, eu até vou dizer que a gente começava fazendo as tatuagens de graças, porque automaticamente o pessoal não levava muita fé, não tinha muita assim, confiança no trabalho, e era um trabalho assim, tipo, totalmente artesanal. Hoje em dia já temos Mas muito mais. Então tu tem representatividade para tá contando a história do começo. E me diz uma coisa, o negócio parece que virou uma indústria, né, cara? Porque hoje em dia entrou na moda. E como é que é isso, cara? Como é que tu tá se virando com essa demanda? Como é que é isso? Quando a gente saiu, né, da clandestinidade em si, né, que o pessoal tinha muito preconceito, e quando o pessoal da música sertaneja, jogador de futebol, quando nossos ídolos começaram a se tatuar, é óbvio que esse tabu iria cair, né? Perfeito. Porque quando tu gosta de uma pessoa, eu não gosto de tatuagem, eu acho coisa de marginal, mas tu tem um carinha que tu estima, um músico, um jogador de futebol, ele tem tatuagem, tem os braços fechados, isso tudo cai por terra, né? Porque já tem um ídolo que tem isso, né? Então, eu vou te dizer, naquela época lá era muito mais complicado, porque os nossos pais, os nossos avós, tinham muita influência, né? E a gente foi desbravando isso, e inclusive o pessoal que ia se tatuando foi tomando o espaço, né? Tipo, também quem se tatuava tinha esse problema de ser estigmatizado no meio da sociedade. E hoje em dia é totalmente ao contrário. Tu vê padre com tatuagem, tu vê desde juiz, advogado, compositor, músico. Cara, então, eu me sinto um transgressor hoje em dia, porque eu não tenho nenhuma tatuagem. provavelmente... Mas até aí, tudo bem. Agora, eu tava notando que tu não tem tatuagem. Eu tenho só nas pernas. Por incrível que pareça, eu mesmo me tatuei, aí depois... Quer dizer, o meu irmão me tatuou, eu mesmo cobri, e depois eu fui num amigo que eu tinha
altamente confiança, falei, vou fazer uma Tinha uma época que os caras tatuavam só até aqui para poder esconder, né? Exato. Aí hoje não, o cara faz questão de começar pela mão já. Exatamente. Não, só para tu ver, não é nem mais pela mão, o pessoal está começando a fazer tatuagem no rosto. Sim. Né? Muitas vezes eles não têm nem tatuagem no corpo, nas partes que aparecem, mas já vai direto pro rosto. Então, é uma coisa que, assim, ó, tipo, o pessoal não tem nada muitas vezes a ver com tatuagem, ou não trabalha com Daqui isso. a pouco os caras não vão ter mais onde tatuar, vão tatuar eu. Exatamente, Provavelmente é só sobrar um pedaço de pele aí, a gente já... É verdade. Vai lá, conclui. Exatamente, até tu tá falando, digamos, das manguinhas, né? Isso aí muitas vezes veio das tatuagens orientais do Japão, né? Porque, até vou dizer, não chegava a ser aqui, eles usavam um quarto de manga, né? Porque automaticamente não aparecia no kimono, né? Olha, e até pouco tempo atrás, né? Isso aí até a pandemia, a tatuagem no Japão era proibido ter um estúdio, né? Tu não poderia chegar e vou abrir um estúdio aqui, porque provavelmente tu seria recepcionado ou pelo pessoal da Yakuza ou então pelo pessoal da polícia, né? Eu já, tenho amigos que tatuaram no Japão durante 20 anos lá, e eles já falavam, tu tem que ter $2.000 ou $3.000 para pagar de fiança se caso irem na tua loja, né? Então, assim, tu era totalmente tabu. Hoje em dia, já está começando a mudar. Na real, a tatuagem no Oriente ainda está um pouquinho atrasado, apesar que todos os nossos produtos, as agulhas, em si, os insumos que a gente tem para tatuagem, com exceção das tintas, é produzido no Oriente, né? Então, isso é uma coisa que, com o tempo, acho que vai mudar lá e vai ser talvez um grande boom, porque a China tem muita população, e eu dei a sorte de ir para lá 4 vezes e fazer tatuagens orientais. Eles fazem uma coisa muito diferente do que a gente faz, porque na convenção de Pequim, eles todos os estandes, né, são relacionados a tatuagens orientais. Eles cultuam a cultura deles em si, né? Eles tatuam muito a cultura deles, que a gente muitas vezes acaba não fazendo isso, né? Eu tinha um amigo, cara, que não era surfista, mas era músico, um colega, e ele fazia tatuagem nas pranchas. Lá na Speedline, atrás do Colégio Visconde de Pelotas, onde eu fiz a 6ª, 7ª e 8ª série. Cara, caras com esse conhecimento, nós vamos ter que transformar em colunista do programa, cara. Os caras vão ter que vir, porque 30 minutos, cara, pra tu... É pouco. Pra tu sintetizar tudo que tu sabe... E a Speedline, cara? O que eu ia comentar é justamente isso. Eu acho que depois a gente volta com o assunto da tatuagem, principalmente eu acho que os telespectadores têm muita curiosidade em relação à higiene, à saúde, né? A questão de qual é o cuidado que vocês têm em relação à higiene e à saúde, né? Na hora de fazer uma tatuagem. Mas tu comentou um negócio, ele comentou um negócio bem legal, que é a felicidade de tatuar, às vezes é maior do que ser tatuado. Né? E era isso que eu queria entrar na questão do Eduardo Braga, que está aqui com a gente, da EB Surfboards, né, que começou lá atrás, né, Dudu? Eu queria que contasse um pouco da tua história, que é longa, e eu quero saber também se para ti também é isso, para ti também fabricar prancha chega a transcender o prazer de surfar ou não. O prazer de fabricar pranchas, mas tu me responde também se o cara que tatuava as pranchas lá na Speedline não era o Branca, percussionista, era motivos óbvios. O Branca. Henrique Branca, claro. O vulgo Branca de Neve. Ele, na realidade, começou a trabalhar com prancha através de mim, porque eu conheci o Branca antes da Speedline, inclusive, e ele pintava com escova de dente, respingando com as cores e com máscaras. Ele pintava camiseta. Eu falei, negão, vem que tu vai pintar prancha agora. E começou a pintar prancha. Que lance essa conexão da tatuagem com a tatuagem das pranchas, né? A tatuagem tem tudo a ver com prancha de surf. O surfista é um ser tatuado, que ele está sempre, até em música, né? Aparece ele tatuado, né? Dudu, conta essa história para nós, cara. 100 mil pranchas, velho. Mais de 100 mil. Mais de 100 mil pranchas. É prancha pra caramba. Aí, pegando o gancho da questão do prazer de fazer a tatuagem, é um prazer, cara, porque o cara que faz isso por gosto, ele a cada uma, para ele é uma nova experiência.
Então a gente está sempre buscando novas experiências. Eu costumo dizer que a cada prancha que eu shapeio, eu mudo um pouco a forma de fazer ela, o jeito de produzir. Né? A gente vai evoluindo. O estilo de gente como a gente, que somos artistas no que fazemos e temos prazer em fazer, assim como músico, a cada música ele vai evoluindo, a cada prancha a gente vai evoluindo. E essa é a nossa natureza. Nada, somos artesãos, né? E embora hoje a nossa fábrica de prancha hoje tenha 3 máquinas CNC, que são robôs, que foram desenvolvidos por nós também, e eles adiantam e aprimoram o nosso trabalho. Então, a gente parte de um ponto exato, milimétrico, para aprimorá-lo. Antes a gente deixava ele dentro do possível, o mais milimétrico possível, para depois aprimorar. Hoje é uma máquina CNC, é um robô que ele faz para nós através do nosso programa que a gente faz, porque eu costumo dizer que as máquinas são burras. O inteligente é o cara que está ali programando ela e dizendo para ela o que ela tem que fazer. E verificando se o que ela está fazendo está correto. Porque as máquinas, assim como um carro, elas têm que estar sempre em regulagem, em ajuste, para poder manter ela sempre dentro de uma perfeição mínima que a gente exige na produção. E isso a gente está falando aí da modernidade, né? Hoje em dia, então, para quem está nos acompanhando, né, que de repente não tenha tanto conhecimento, as pranchas de surf hoje que os principais surfistas no mundo utilizam são fabricadas muitas vezes por máquinas, claro, com todo o cuidado do shaper por trás, né? Desculpa me te interromper, mas não é uma forma de falar que eu considere correta. A máquina, ela é uma ferramenta que nos auxilia no trabalho. Sim. Ela não faz nada sozinha. Ela só faz o que a gente manda. É justamente o que eu coloquei. A máquina, ela deixa o nosso produto cada vez mais refinado. Por quê? Porque temos mais tempo para despender em cima do acabamento e do ajuste fino dela. Perfeito. Então as pranchas estão... Não é à toa que estamos aí com 3 ou 4 campeões mundiais brasileiros. 4 campeões mundiais. 4 campeões mundiais. Pode ter certeza que a evolução do equipamento dentro do Brasil faz parte dessa evolução do surfista também. Sem dúvida. Mas eu queria comentar justamente isso. Tu comentaste que tu já fez mais de 100 mil pranchas. Então contasse um pouco ali, para quem não sabe, o Eduardo Braga era quem estava atrás, principalmente, eu gosto de lembrar esse fato, porque a Speedline marcou época, né? Sim. A Speedline foi uma marca de pranchas que nós tínhamos nos anos 80, 90? 80 e 90, ela foi até 92, a Speedline. Até 92, e ela fez um grande sucesso, principalmente com fábrica em plena Eudoro Berlink, em Porto Alegre, e as pessoas estão vendo imagens aí da fachada da fábrica, que é muito legal. Teve uma equipe de surfistas juntos também, né? Sim, que representaram a marca. Ou seja, tu fez parte dos 4 títulos mundiais de surf, né? Olha, a gente pelo menos botou uma areinha nesses baldes aí, né? Para ajudar bastante. A Speedline foi uma das maiores fábricas do Brasil. Na época ela é exponencial. A produção dela, a gente tinha outros fabricantes no Brasil que não entendiam como que a gente conseguia produzir tanta prancha de qualidade, que até o Nando mesmo falava que os caras da Realce Nordeste vinham a Porto Alegre e pediam para ele passar na frente da fábrica, para olhar, ver o que estava acontecendo. Saber as tendências. Porque, cara, era uma coisa... E era uma casa pré-fabricada ali. Era uma casa pré-fabricada que tinha. Ali o lugar para ter uma fábrica não era o ideal, porque era no meio de uma zona residencial. Mas, cara, a coisa foi muito orgânica. Começou a bombar. Quando vimos, a gente estava produzindo milhares de pranchas dentro daquela casa. Nós tínhamos lá dentro daquele local 24 pessoas trabalhando lá dentro, produzindo prancha diariamente. Mas me explica uma coisa, naquela época o surf era moda. Qualquer gurizada, eu era guri, até eu fui surfista, queria fazer parte da história. Sim. Como é que tá hoje isso aí? Hoje, cara, o surf ele perdeu um pouco do glamour. Aí nós vamos entrar numa outra seara comercial também, que também é minha praia também. É uma discussão longa. É a junção. Então, assim, o surf ele perdeu um pouco do glamour esse. Eu tenho alguns quesitos aí que eu coloco que o próprio surfista não está usando 100% roupas de surf, não está escutando 100% música de surf. E por aí vai, entendeu? Semana passada teve aqui o Edu, não. O Beto Gil. Beto.
e falou que a gurizada já não tá mais Nutella, né? É outra geração, né? Ele tem a escola de surf, né, do Beto, sim, Gil, sim. e ele disse que tomou uma onda na cara, a gurizada desiste, né? Já desiste. O que acontece? É que Hoje nós surf é um temos aí esporte para difícil, a né? juventude aí, que nós não tínhamos antes, que é o tal do PlayStation, o celular. Aí não tinha nada disso. Antes tu molhava o dedo, botava, acho que tem onda e ia pra praia. Hoje, cara, pra molecada ir pra praia, tu pega lá Ondas do Sul, pega o sitezinho dos caras e vê, tá quebrando altas ali, pega o carro e vai, pum, vai direto pro lugar. Nós, velho, a gente era desbravador. Ou nem vai se não tiver onda. Ou né? não vai se não tem onda. Nós ia de qualquer jeito, cara. Nós ia na cara e na coragem. E aí a gente aprendeu muito. O pessoal tem uma ideia, esse frio que tava semana passada é fichinha. Fichinha dentro da água direto. Cara, eu sou do tempo de não ter a roupa de borracha ideal e a gente usava uma embalagenzinha de conhaque bem pequenininha. Dava uma talaguada e entrava na água, velho. Mas é água de... até orca dentro da água, né? De tão frio que era. E sem roupa de borracha. Hoje, tá friozinho. Cara, esse pessoal tá colhendo muito do que nós plantamos. Eu não acho ruim eles terem essa comodidade, entendeu? Só que aquela história, perdemos um pouco do feeling da história, do surf raiz, de sangue, aquela história, porque... O pessoal de Porto Alegre ama a praia, né? Qualquer brechinha no das... calendário no se verão. larga. Não, mas no inverno Não, eu vou também. te dizer que também no inverno, acho que a inverno galera... Eu passei até nascer meu primeiro filho e todos os finais de semana para praia, sem saber se tinha onda ou não, nem olhava, e ia para a praia para pegar onda. Então, essa identidade que a nossa geração tinha, hoje essa galera nova não está tendo tanto. Eu sou saudoso dessa época, porque antes tu via, a gente patrocinava os campeonatos, a gente dava prancha para o público, a gente sorteava a prancha para o público. Cara, era a família inteira, a avó, o tio, a avó, o cachorrinho, o periquito, todo mundo na beira da praia torcendo por alguém que seja filho da família, ou amigo, ou vizinho, torcendo por alguém durante os campeonatos. Tinha desfile de biquíni das gatinhas. Cara, era um show, campeonato de surf era um show. Dá saudade mesmo. Dá saudade. Hoje, com o advento da internet, essa gurizada tá ali no computador olhando e jogando PlayStation ali, olhando o campeonato de surf. São tempos, beleza, mas mudam, eu me dou o direito de sentir saudade dessa época. Traduziu bem, que era uma época muito mais saudável. Né? Era analógica, né? Isso, era e aí fazia, né? Mas tu deve estar vendendo, desculpa, mas deve estar vendendo para o Brasil inteiro, porque, por exemplo, o que eu falei, que a sazonalidade, ela existe aqui, não tem como negar. Existe. A demanda, quando atinge o Brasil inteiro, deve ser... O que acontece? Hoje tem lojas mais especializadas que tinha antes. Embora antigamente tinha muita surf shop e os próprios surfistas trabalhavam vendendo prancha nas lojas. Essas lojas, a sua maioria delas fecharam e se abriu lojas que vendem surfwear e outras lojas que vendem equipamento, mas poucas lojas que vendem equipamento. Para nós é uma pena, mas enfim, aí a gente tem que buscar o nosso mercado. Esse mercado para loja diminuiu bastante, só que os que têm um trabalho mais sólido, mais sério, se perpetua, se mantém. Eu vendo para o Brasil inteiro, assim como tu mesmo falou. Eu lembro de encontrar pranchas fabricadas por ti no Uruguai, né? Continua. No Uruguai, no Chile, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Hoje, graças a Deus, aonde tem uma surf shop, uma boa surf shop, cara, tu tem a certeza que se eles tiverem prancha, alguma delas vai ser EB. Uma Eduardo Braga, Isso exatamente. Então, e a tatuagem, cara, a geração atual ali, como a gente comentou, né? Antigamente as empresas até muitas vezes não contratavam as pessoas que tinham uma tatuagem aparente, né? Hoje em dia, esse tabu acabou. Esse tabu, assim, não digo que acabou, mas amenizou bastante, porque a maioria do pessoal acaba, né, tendo bastante tatuagem, né? E claro que o pessoal que vai abrindo esse caminho aí, tipo, eles vão ser os futuros donos de empresas, lojas que vão estar cada vez menos, né, se preocupando com isso, né? Já a tatuagem não tem como exportar, né? Pelo contrário, Não, a gente uma boa pergunta, não, né? só para tu ver, é uma boa pergunta, uma excelente pergunta, até porque assim, aqui no estado, tá, a gente tem assim, ó, um nível altíssimo de tatuadores. O tatuador gaúcho é nível exportação, né? A gente é super bem valorizado lá fora, é muito bem quisto em outros estados
né? Que, tipo, tu vai para São Paulo, tu faz frente para tatuadores bons. Tipo, teve uma convenção em São Paulo a nível mundial, Tattoo Week, né? Que a gente nem se reuniu aqui e vamos para lá para, né, competir, porque todas as convenções têm concursos de tatuagem, né? E a gente vai para lá e traz uma quantidade absurda de prêmios para o estado, né? Isso aí, por exemplo, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro. O tatuador gaúcho, ele é muito bem visto lá fora, né? No entanto, que a maioria dos tatuadores que a gente acaba formando na loja acabam tendo destino tipo Europa, Tá exportando Estados Unidos. tatuadores, mais Exatamente. do que O tatuagem. Rio Grande do Sul, se tu pegar polos assim, tipo Viamão, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, assim, ó, tem excelentes artistas no meio da tatuagem. Não acredita o que é a visão do pessoal em relação ao Rio E Grande do para Sul. quem está nos assistindo e que pretende fazer uma tatuagem, como eu comentei antes sobre a questão da segurança. Não, quem né, está nos hoje- assistindo agora quer fazer Agora uma quero fazer uma tatuagem tatuagem e com quer verdade. comprar uma prancha. Porque verdade. você só vem no Vamos Se Pechar. É só no Vamos Porque Se se Pechar. trocar de canal agora, só vai ter assassinatos, mortes, doenças chegando, o frio vai acabar com o planeta. E eu acho muito importante, cara, a gente ter esses registros aqui. Sim. Responde a pergunta, desculpa que eu encho o saco, eu sei, cara. Mas não tô me deixando tocar, né, hoje. Não vim aqui tá pra certo, tocar. verdade. Qual era a pergunta mesmo? Era Era a pergunta mesmo. Não, eu queria saber sobre a segurança, né? A pessoa... a segurança. Então, olha só, nos anos 2010, mais ou menos, né, baixaram uma portaria, né, da Anvisa, então acabaram regulamentando todos os nossos materiais que são descartáveis, né? Então essa portaria que saiu, a RDC 55 na época, registraram as tintas, as agulhas, os descartáveis que a gente entra em contato com o corpo, tudo, né? Isso aí, tudo, né, hoje em dia é registrado. Se tu for importar qualquer material tipo agulha de outros países, tem que ter o registro na Anvisa. Aqui, por exemplo, até teve uma coisa muito boa que foi feito tipo na época da Geisa, da Regina, Isso é importante falar. na vigilância sanitária, porque elas correram atrás e conseguiram fazer uma conscientização em Porto Alegre. Inclusive fizeram algumas palestrinhas na Anvisa, não, no esquema daqui de Porto Alegre, né? E isso tudo, ele acaba que nos melhorou para trabalhar, entendeu? Tipo, Então hoje é muito seguro. Hoje então, em dia hoje é muito bastante seguro. Claro que assim, ó, sempre procure uma loja, né, que tenha alguns requisitos, né, mas o principal de tudo, quando a pessoa vai... Tem algum uma... certificado especial? Tu tem alvarás da vigilância sanitária, né? Mas é melhor para o bom trabalho a boa indicação. A boa indicação. Exatamente, eu ia comentar agora, porque a maioria do pessoal, no início, ele não vai se preocupar com isso, ele vai estar preocupando com o trabalho. E hoje em dia, se tu for direto no Instagram ou qualquer outra mídia social, tu vai ver muita coisa muito foda, que tu vai assim, pá, mas isso aqui tá... Hoje em dia, a maioria do pessoal usa filtros polarizados. Isso aí sai uma foto melhor do que está na pele. Então, a melhor coisa que tem que fazer... Vão voltar vai no procurar... programa esses caras aí, né, cara? Cara, procure um amigo seu que se tatuou. Vocês acreditam que passou 30 minutos, velho? Aliás, passou 28, só tem mais 2 minutos de programa. É muito bom esse programa, cara. Eu nem abri a boca, né? Exatamente, cara. Querem dar eu acho que passar as redes sociais, né, onde o pessoal encontra vocês dois, né? EB Surfboards, né, no Instagram, EB Tecnoboards no Instagram. Fala o teu aí do Instagram. Se tu pegar no Instagram e botar Verene Tatu, vai aparecer já nossas páginas, né? A gente tem também o nosso e-mail, né? E também tem o nosso site. Se tu botar no Google Verene Tatu, tu já vai achar nossas páginas, né? Que legal. Obrigado, Eduardo Braga, Valeu. por participar com a gente da EB Surfboards. Obrigado, Verane Tatu, dos estúdios Verane Tatu. Foi um prazer, cara. Estamos à disposição. Um prazerzaço. E Não, hoje, colunistas, vão ter que e voltar. hoje o nosso músico convidado é o nosso mestre Fabão.